frente para funcionar. Alô? Tá funcionando? Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulto os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Dispensa da ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Indicação número 118/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Trento, o vereador que abaixo subscreve indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Comissão de Trânsito estude a possibilidade de instalação de uma faixa de pedestre próxima à entrada da Rua Militão Costa, bairro Vígulo, Nova Trento, 20 de junho de 2023, Gustavo Orsi, vereador. Indicação número 119/2023. Que a Secretaria de Obras efetue o conserto de uma calçada que acabou cedendo na Rua Felipe Schmidt, bairro Velha, Nova Trento, 20 de junho de 2023, Gustavo Orsi, vereador. Projeto de Lei de Origem Legislativa número 009/2023, dispõe sobre concessão de diárias internacional ao vereador que menciona a mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere a legislação, em especial o artigo 31, e inciso 7º da Lei Ordinária do Município de Nova Trento, apresenta para deliberação e votação em plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. É fixado em R$ 260 o valor das diárias ao vereador Juscelino Marino Quini destinadas a atender despesas com alimentação e hospedagem em viagem oficial à Itália entre os dias 1º e 11 de julho do corrente ano, onde acompanhará o Círculo Trentino de Nova Trento com os grupos de dança folk em decorrência do Pacto de Amizade, havido desde o ano 2017 entre a comunidade italiana de Alto Piano della Vigolana e o município de Nova Trento. Parágrafo único. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelo orçamento vigente da Câmara Municipal de Nova Trento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Trento, 14 de junho de 2023. Neste momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Vereador Silvio, por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente e quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela Rádio La Prima. Presidente, antes de iniciar minha fala, quero tirar uma dúvida, que essa casa há mais de 20 anos segue uma regra, ou um acordo, que quando se inicia a fala na sessão, se inicia uma semana da direita para a esquerda e outra semana da esquerda para a direita. Se inicia pelo presidente ou finaliza pelo presidente na semana seguinte. Eu quero saber se procede ainda. Não sei te informar. Não. Mas a próxima sessão eu posso trazer para ti. Não, é que assim, toda vereador Fernando, vereador Edo, vereador Flávio, eu fui presidente também nessa casa. A gente sempre inicia ou pelo presidente uma semana e na semana seguinte finaliza pelo presidente. Só para continuar, né? E de uns 2 meses para cá não está mais acontecendo isso. Então, só para alinhar isso aí, né? Talvez é falta de informação, não passaram para o senhor. Nunca me atentei a isso. Não entendi, presidente? Nunca me atentei a essa situação, Silvio, mas eu vou verificar se está na legislação da casa. Não é legislação, é um acordo entre os vereadores e presidente, né? Só para deixar claro. Bom, presidente, iniciando a minha fala, quero, não é de deixar passar a perca do nosso amigo Antério, né? Que veio a falecer, Antério Francisco Ribeiro Neto. Tivemos essa perca. E até digo que o Antério ele faz parte do esporte do Neutrentino, né? Sempre ao lado da Vandeca, que é esse exemplo, representando o vôlei a nível internacional, né? Podemos se dizer. E lamentável, essas coisas acontecem. Então está aqui meus pêsames a todos os familiares e amigos, né? Quero falar também, presidente, sobre o que vem me incomodando muito
muitas críticas, muitas cobranças, todos os dias até final do dia e início do dia, sobre a obra do asfalto no 30 Reis. Qual é o problema? Todo mundo sabe que quando se vai fazer uma obra, quando se vai fazer uma melhoria, existe transtorno. A gente está ciente disso, né? E eu não questionei ainda sobre essa situação, mas tem muita coisa que às vezes é demais, né? As pessoas me cobram todo dia, comerciantes, gente que trabalha fora da cidade, agora mesmo, às vezes até criticando a gente, que não tem muito a ver com a situação, mas nós temos que dar um esclarecimento, né? E o mais importante seria o chefe do executivo vir ao público e falar da situação. Não sei qual é o planejamento do executivo, da Secretaria de Obra, ou até mesmo da empresa que está executando essa obra, porque a gente não entende certas situações. Iniciaram na Trento Brasil, ótimo, finalizaram uma parte, e depois estão fazendo aos picadinhos, né? A gente pode se dizer assim, dificultando o tráfego, o trânsito, atrapalhando as empresas. Como eu falei, não sou contra, é necessário, mas veja bem, há 1 ano e meio, 2 anos, foi feita uma obra de grande porte de pavimentação em Tijucas, à beira-rio, e não foi trancada a rua, foi feito um lado e deixado o outro lado livre, né? Trânsito pesado, atendendo os comércios. Então eu acho não, tenho certeza que o prefeito tem que tomar as providências. Não sei qual é o planejamento deles de obra, eu não quero me envolver nisso aí, mas o prefeito deve um esclarecimento à população, sim. Por que estão fazendo isso? Eu não entendo, eu sinceramente não entendo qual é o projeto deles para fazer dessa forma. Faz um trecho aqui, outro trecho lá na frente, prejudica um monte o trânsito, atrapalha, é gente ligando, é gente cobrando, criticando, é complicado isso. Então, acredito que é falta de planejamento, essa é a verdade. Não entendo essa forma deles trabalhar, infelizmente. Queria fazer essa colocação, presidente, porque muita gente vem cobrando, né? Não poderia deixar passar em branco. Semana passada o presidente Gustavo me desafiou aqui nessa casa, né? Porque eu venho cobrando o que o prefeito vem fazendo, o que ele vem executando, o que ele vem entregando para o município, né? E questionou que o que nós fizemos em 12 anos no poder. Acho que eu, como vereador do PP, cabe a mim falar o que a administração do PP fez nos últimos 8 anos. Mas é muita coisa, presidente. Não dá para falar tudo num dia. Então, acredito que nos próximos 10 meses aqui, eu vou estar todo dia nessa casa, tendo que falar o que foi feito, né? Se gerar alguma dúvida ainda. Então, hoje eu escolhi, nem foi a parte da saúde, presidente, porque tem muita coisa na saúde que foi evoluída no município de Nova Trento, que hoje vocês não conseguem dar nem continuidade em 10% de que nós deixamos. Vou falar só, mas antes de falar isso, tem mais uma crítica que o senhor fez sobre a aprovação daquele projeto, presidente, que achou um absurdo não votar um projeto de criação de cargo de agente de saúde, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, enfim. A questão não é a contratação dessas especialidades, a questão é de colocar todas as criações de cargo num único projeto. De que forma? Assistente administrativo, assistente social, procurador, fiscal, contador, engenheiro civil. Separa esse projeto, não mistura com a saúde. Isso é uma pegadinha. O que eu não sou de acordo, mas, poxa, os agentes de saúde, fisioterapeuta, estão envolvidos no mesmo projeto, mas é uma sacanagem. Separa esses projetos. Porque o que é da saúde nós vamos aprovar de cabo a rabo. Agora, a criação de cargo que envolve no meio, que eu não concordo, então eu não vou aprovar. E também a aprovação do projeto não depende do meu voto, depende da maioria. Certo? Por que eu questionei isso? No início do mandato do prefeito Tiago, veio um projeto para essa casa, em algumas alterações, e junto com aquele projeto que nós votamos, a boa fé, onde ele colocou no projeto o direito de terceirizar o hospital. Ele se aproveitou da situação. Ele falava mais em agricultura que na terceirização do hospital. O que aconteceu? O projeto foi aprovado, acho que no dia seguinte eles fizeram a terceirização do hospital e jogaram um caminhão de dinheiro fora.
no lixo. Essa é a verdade. Então, ele é uma pegadinha. Então, desse tipo de projeto eu não vou aprovar. Que separe os cargos, que mande projeto de técnico de enfermagem, de enfermeira, de agente de saúde, de fisioterapeuta, do que for. Mas não bote esses projetos por debaixo para achar que vai ser deixado passar em branco. Essa é a questão de eu não ter aprovado esse projeto. É simples assim. E aproveitando os minutos, né? Vamos falar de algumas pavimentações. Eu decidi, cada semana, falar uma secretaria. E eu decidi falar da infraestrutura. Vamos começar com a pavimentação no São Roque. Não caiu do céu, foi a administração passada que falou. Tudo que eu estou falando agora não caiu do céu, foi a administração passada que fez. Com recurso próprio, recurso do governo estadual, governo federal. Rua Independência, da entrada do Pedro Leite, até nas casinhas populares. José Gandim, Rosa Melhorini Secato, Irmãos Escalvim, Rua 22, que é a Rua das Casas Populares, da Trento Brasil até o Baixo Salto, Nossa Senhora Aparecida, Rua Felipe Schmidt, Rua Henrique Dada, a Ponta Fina, aquela ponte que foi feita lá, que não é um trecho pequeno, é gigante aquele trecho. Mas aquele enroncamento que ninguém vê, mas não caiu do céu e nem veio de rio abaixo, para dizer que a administração passada não fez nada. Rua Tijuca, no Mato Queimado, se não me engano, era até a época do vereador Joel, era secretário, né, vereador? Aquele trecho da Rua Tijuca, Mato Queimado, não caiu do céu. Asfalto na Rua dos Imigrantes, asfalto ali onde é a Areia de Antônia, não caiu do céu. Asfalto do Trevo até na subida do Morro da Cruz. Finalizamos o asfalto no Morro da Cruz. Foi feito aquele talude no Morro da Cruz. Eu estou só pegando aqui um pouco das obras maiores, não estou falando nem aquelas tifazinhas, não. Para dizer que a administração passada não fez nada. Foi feito um trecho de pavimentação lá no Vígulo, acima da igreja da Madre Paulina, até aquela curva próxima ao sentido ao Vinhos Voluís, não caiu do céu. E lá não foi milagre da Madre Paulina, foi a boa administração passada. Mas já está acabando. Nem comecei. Pavimentação no Clareira. Mas essa eu vou deixar para falar no segundo momento, porque eu vou começar e não vai dar tempo. Até o segundo momento, presidente. Vereador Gabriel, por 10 minutos. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, público presente, que nos acompanha aí pela Rádio La Prima, pelas mídias sociais. Inicio deixando aqui as minhas condolências à família do senhor Antero, né? Eu acho que todos na nossa cidade conhecem a figura que era esse homem, né? O cara envolvido aí a fundo com o esporte neotrentino, né? Teve essa morte aí fatídica, né? E precoce. Então fica aqui o Ricardo, a Isadora, né? A dona Vandeca e aos demais familiares aí as minhas condolências. Eu até quero reforçar aqui a fala do vereador Silvio sobre as reclamações na obra de execução do 30 réis. Eu acho que foi um dos primeiros vereadores que veio aqui cobrar organização na questão da execução da obra. E sempre deixei bem claro que nós precisamos sim da obra, mas que seja feita de uma maneira organizada. Sabemos que em situações precisa se trancar o trânsito por completo, mas hoje eu estive acompanhando um áudio que o vereador Silvio estava mostrando para um outro vereador, Luiz Fernando, da indignação de um cidadão aqui de Nova Trento que chegou de Itapema e precisava, né, cansado para tomar um banho e a pavimentação trancada. Então veja bem a situação que chegamos, né? Eu acho que tem horários, né, que podem, no período da noite, acho que não há necessidade, né? Sinaliza e deixa aberto o trânsito para a população, né, ir e vir. Então fica aqui, reforço
a indignação, a cobrança, para que o prefeito também se esclareça e converse com as pessoas que estão fazendo essa obra aí, para que faça uma coisa organizada, para não criar transtorno à comunidade neotrentina. E reforço também aqui, porque às vezes divergem a questão da nossa fala, do nosso posicionamento nessa tribuna, na questão de alguns projetos. Cito aqui os que eu fui contra, o vereador Silvio foi contra na semana passada, da criação de cargos. Nós já caímos numa armadilha aqui no início do ano passado, com um projeto aqui que regulamentava as entidades sem fins lucrativos. E em momento algum falava-se em terceirização. Mas eles são tão espertos que lá tinha uma vírgula, abria brecha para terceirização. Não regulamentaram nada de entidades sem fins lucrativos na questão da agricultura, entre outros, para poder fornecer insumos para a prefeitura. Foram direto na terceirização. Então fica aqui o meu posicionamento, a minha indignação. Mandem projeto para essa casa, mandem, mas mandem separadamente. Ali cria-se cargo para procurador, para outros que não vejo a necessidade, fiscal, entre outros ali. Então fica aqui o meu posicionamento quanto ao projeto da semana passada. E também quero aqui me posicionar, que também, de certa maneira, por participar e acompanhar as administrações passadas, eu acho que o vereador e presidente dessa casa, Gustavo, foi infeliz em algumas colocações, fazendo comparações da atual administração com as administrações passadas, nos últimos 12 anos, do prefeito Orivan, do prefeito Jean. Eu quero aqui também me posicionar e falar algumas coisas que foram feitas na gestão do ex-prefeito Orivan, por ser correligionário do partido do PSDB. Não poderia deixar passar em branco. Então, algumas obras que foram feitas, e lembrando bem que em 2008 tivemos uma enchente que devastou o nosso município, e em 2009 o prefeito Orivan assumiu, e para mim, uma das melhores administrações já feitas na nossa cidade. Vou citar alguns dados aqui. Pegamos uma prefeitura herdando dívidas, sem crédito para comprar nada no comércio local, um maquinário sucateado e, para quem lembra, um hospital fechado. A gestão do prefeito Orivan foi um divisor de águas na gestão pública. Para quem lembra, o prefeito foi corajoso e peitou muitos em reabrir o Hospital de Nova Trento, que, para mim, a obra mais importante feita nessa cidade. Para nós termos que precisar ir para fora para ser atendido quando precisasse alguma coisa relacionada à saúde. Com médico 24 horas e por aí vai. Uma das gestões que mais pavimentou ruas aqui no nosso município. Foram mais de 50 mil metros quadrados de ruas calçadas. Quem lembra, só vai lembrar quem sofreu com as chuvas. Quem lembra aqui da rua, da antiga rua Florianópolis, que a comunidade aí do Bezenelo sofria quando dava uma forte chuva, alagava todas as casas aí. O prefeito Orivan foi lá no DEINFRA, fez uma galeria lá e nunca mais houve enchente naquela região. Hoje aquela comunidade é grata ao prefeito Orivan. Quem lembra da rua Domênico Orsi, aqui no lado do campo do Maitá? Toda forte chuva que dava, as famílias ali sofriam com água dentro de casa. Quem que foi lá fez a macro-drenagem e pavimentação da rua? O ex-prefeito Orivan. E agora querer vir comparar ex-administrações com a atual, para mim não tem comparação alguma. Vamos lá, vamos falar um pouco de saúde. Vários veículos, cito, motos, carros e vans para a área da saúde. Ampliação do posto de saúde do centro. Reabertura do hospital 24 horas, a qual já mencionei aqui. Construção de 2 novos postos de saúde
30 Réis e Claraíba. Vamos para a área da educação. Só questão de pavimentação, quero destacar uma aqui. Nós temos lá no distrito do Aguti. Tenho todas elas aqui, ó. Se precisar, tiver alguma dúvida de nome de rua, estão todas aqui. Reforma e ampliação da escola do Aguti. A quadra coberta no Aguti. Construção da creche para mais de 120 crianças no 30 Réis. Reforma e ampliação da escola do Claraíba. Quadra coberta no Claraíba. A valorização, isso sim é valorizar o servidor, em mais de 85% no salário dos professores com licenciatura. Um professor bem pago rende um monte e o aluno aprende mais. Ele vai com vontade de trabalhar. Reforma e ampliação da escola do 30 Réis. Se eu for citar todos os nomes de rua e outras coisas aqui menores, os 2 tempos seriam pouco. E aí vem aqui nessa tribuna querer fazer comparativo da atual gestão com gestões passadas, me desculpa. Tem mais 1 ano e meio, e desafio aqui, ó, tem mais 1 ano e meio pela frente. Se fizerem metade do que foi feito na gestão do prefeito Orivan, eu subo nessa tribuna aqui e peço desculpa ao prefeito Tiago, que para mim não vai chegar nem à metade. Nesse primeiro momento seria isso, presidente. Vereador Éder, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Primeiramente, também quero aqui externar meus sentimentos aos familiares do agora falecido, então, Antero da Cunha Ribeiro. Antero, além de ser um cidadão que sempre esteve envolvido no esporte, desde a infância, tive o prazer de quando jogávamos no Infanto Juvenil, tanto no Primavera quanto o Santo Inácio, porque naquela época a Rua Santo Inácio tinha um time de futebol e havia também o Maitá. Então, por conta de que o pai do seu Antero, Oscar da Cunha Ribeiro, o nosso mais renomado farmacêutico da história, tinha uma ligação muito estreita com o Primavera, então o Antero normalmente caía mais no 30 Réis, se envolvendo conosco durante a adolescência e depois jovem também. Enfim, sempre envolvido no esporte, e depois teve a felicidade ainda de ter sua esposa se destacando como técnica na questão específica do vôlei. Essa questão já o ajudou a se tornar bastante conhecido, mas pela origem dele, por ser filho do Oscar da Cunha Ribeiro, ele já era conhecido no município desde os seus 10, 12 anos, pois a farmácia do seu Oscar era o ponto de referência na busca da solução dos problemas de saúde. Não havia um cidadão desse município que não conhecesse o Oscar da Cunha Ribeiro. Ele era o único farmacêutico da cidade e tinha um conhecimento extraordinário. Também se envolveu na política, chegou a ser, por 1 ou 2 mandatos, vereador do Legislativo Neotrentino. Então, meus sentimentos, e fica o bom legado. Ele não deixa um legado de que vale a pena praticar esporte e lutar pelo esporte. E diga-se de passagem, mesmo aos 65 anos, ele ainda jogava futebol nas turmas deles à noite, toda segunda e toda quarta-feira. Mas a vida tem disso, nos reserva algumas surpresas nada agradáveis. Infelizmente, uma fatalidade que ceifou a vida dele. Mas meu desejo é que Deus o acolha no reino da glória. Bem, senhor presidente, quero aqui registrar minha visita no dia 9, último dia 9 deste mês, juntamente com o prefeito municipal, Tiago, na residência da dona Maria e do senhor Valdemiro Meurer, na localidade de Coridas, onde fomos convidados há cerca de 30, 40 dias para estarmos presentes naquele dia 9,
sexta-feira à tarde, pois naquele exato dia, em torno das 4 horas da tarde, chegaria uma turma daqueles nossos peregrinos que fazem a rota Ituporanga, Santa Paulina, o chamado Caminho do Louvor. Então, Dona Maria e Sr. Valdemiro, somos amigos de longa data, me convidou e disse: traga o prefeito, porque é importante vocês conhecerem um pouco dessa história que está sendo construída. Digo, lá nos fizemos presente, e havia o planejamento, seriam 20 pessoas que estariam chegando. Por problema de saúde, 8 não puderam acompanhar aquela turma. E nós, num primeiro momento, quando saímos de casa, pensávamos que íamos encontrar pessoas muito comuns, igual a nós, pobres peregrinos. Normalmente vem à cabeça que aqueles que fazem essas caminhadas são pessoas da classe média, de repente, pessoas em busca do aprofundamento da fé, que é o caminho, tem o destino dessa caminhada, a finalidade é esta. E, para nossa surpresa, lá encontramos pessoas do mais alto nível da sociedade. Seu Hugo Becker, de uma tradicional família de Santo Amaro da Imperatriz, um senhor de 74 anos. Então, fomos recebidos e sentamos à mesma mesa para conversar. Seu Hugo, para o senhor ter uma ideia, ele já havia chegado na terça-feira da peregrinação de Santiago de Compostela. Este roteiro tem 820 quilômetros, desde do início, próximo da França, até o último estado ou província da Espanha. Para o senhor ter uma ideia, ele já fez esse roteiro 20 vezes. 20. E ele fez este roteiro do Caminho do Louvor pela segunda vez já. E aí a conversa foi fluindo e descobrimos pessoas fantásticas ali, que estavam ali, professores de universidade, pessoas já de uma certa idade, aposentados. E a conversa foi fluindo e uma senhora nos perguntou da família, do sobrenome. E quando eu falei Piazza, ela me perguntou: o senhor é Piazza, parente dos Piazza de Florianópolis? Digo, depende dos Piazza que a senhora me disser, temos um parentesco. O senhor conheceu Walter Fernando Piazza? Ah, este eu conheci. O mais ilustre dos escritores de Santa Catarina. Pois então, diz ela, trabalhei anos e anos com ele. Hoje estou aposentada, depois de trabalhar no Instituto Histórico de Santa Catarina, o IFAM, fui locada no Palácio do Governo. Eu sou uma senhora aposentada do Palácio do Governo. Um outro casal de Blumenau, professores universitários, e a esposa dele era peruana, mora no Brasil há mais de 30 anos. E assim a conversa foi fluindo e nós estávamos no meio de pessoas pós-graduadas, doutoradas, que têm um conhecimento extraordinário da vida, da história, de medicina e de espiritualidade. Então, no meio dessa conversa, nos aconselharam a investir no turismo. Pois, diz o seu Hugo e mais seus colegas, vocês não fazem a ideia que minério é este. Vocês só precisam lapidar. Vejam, nós estamos passando por aqui. Lembrem-se, diz ele, que esses turistas pouco exigem do município na saúde, no transporte. Nós apenas queremos que tenhamos estradas e caminhamos a pé, que tenhamos os pontos de hospedagem, que nós já temos 2, então, porque fazem parte do roteiro, mas nos disseram: invistam, divulguem, vocês têm um verdadeiro tesouro a ser lapidado. Aí disse ao seu Hugo: olha, de que nós estávamos deitados sobre um tesouro, sobre um diamante, e eu já ouvia do ex-prefeito Saul há 30, 40 anos, que dizia que o caminho
para o desenvolvimento e para a geração de emprego sem poluição é o turismo. E isto vem se comprovando. Então, disse ao prefeito na nossa volta para casa que é preciso realmente olhar para o turismo com os olhos que ele merece. Esta rota, chamada Caminho do Louvor, senhores e senhoras, isto já é história. Eles têm uma organização muito grande. Todos que partem de Ituporanga, eles têm no roteiro os locais de pousada. E são registrados. Fica o nome registrado de todas as pessoas, tanto de quem parte de Santa Paulina para Ituporanga, como vice-versa. Então, naquele dia, Dona Maria e seu Valdemiro abriram um livro com a presença desses. Desde o início já foram 100 pessoas que se hospedaram na casa deles. Mas doravante eles já têm um planejamento que até o final do ano isso vai se multiplicar por 4, 5. Então vejam a importância desse roteiro. Pessoas como estes que costumam ir à Europa com mais facilidade do que nós irmos até o Agouti, naturalmente, se lá nos disseram que ele já foi 20 vezes, se já fez o caminho de Santiago de Compostela 20 vezes, naturalmente que eles, ao estarem lá, também falam que fizeram o caminho do louvor de Ituporanga a Nova Trento. Também falam do Santuário Santa Paulina. Vejam que eles fazem a propaganda gratuita para nós. Então, é preciso realmente que voltássemos a olhar para o turismo com os olhos que é preciso enxergar. Vereador Luiz Fernando, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Antes de entrar nos assuntos do dia, aqui, como já foi dito pelos outros vereadores, deixar a minha condolência a toda a família Vandeca, Isadora, Ricardo, Natal e aos familiares por essa tragédia que aconteceu no nosso município. Dito isto, entrando na ordem do dia, entrando nos trabalhos, eu queria aqui primeiramente agradecer o presidente e os demais vereadores que aceitaram colocar um projeto de lei que eu elaborei e que vai à votação após o período de falas aqui dos vereadores. O que é esse projeto de lei? Esse projeto de lei é uma questão que a gente vem discutindo muito aqui nessa casa, referente aos fios que ficam expostos pela nossa cidade. O que aconteceu? Em conversa com o fiscal, ele me disse: Luiz Fernando, nós acompanhamos as sessões da Câmara, a gente vê que vocês hoje estão nos cobrando que essas empresas sejam notificadas, mas eu queria te dizer que hoje existe um problema. A gente tem uma lei que foi criada em 2019, a Lei 2.704, que ela dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e determina as providências conexas. Essa lei é aquela que regulamenta a questão de fios. Só que o que acontece? No artigo 10 dessa lei, ela fala que as sanções previstas têm que ser feitas através do Código de Defesa do Consumidor. Mas isso tem uma discussão que fica muito ampla. Acaba atrapalhando o fiscal na hora de fazer essa fiscalização. Então, em conversa com os fiscais e com o próprio procurador do município, a gente entrou num consenso e eu estou apresentando hoje um projeto de lei onde estabelece o artigo 10º, sem prejuízo das demais sanções legais, o descumprimento de qualquer dispositivo desta lei complementar sujeitará o infrator às sanções administrativas previstas no Código de Postura do município. Então, a partir do momento, se essa lei hoje for aprovada aqui nessa casa e sancionada pelo prefeito, os fiscais vão começar a fazer essas cobranças a partir do Código de Posturas do município, porque o que ele me disse hoje é que vai lá, quando os fiscais conseguem identificar os fios que estão expostos ali, é de determinada empresa, eles fazem a notificação, mas como as empresas sabem que hoje o município não consegue, depois que elas não respeitam, através da multa, para que seja feita essa melhoria, o fiscal fica
meio que sem ter o que fazer. Então, eles pediram para que, se pudesse, a Câmara apresentar esse projeto que ajudaria muito nessa fiscalização. Nesse primeiro momento seria isso. Obrigado. Vereador Juscelino, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, o público que acompanha essa sessão pelo site da Câmara, pela Rádio La Prima, aos presentes, em especial ao ex-vereador Heloísio Voltolini e às nossas suplentes, né? Maiara, Elisângela, Neide, nossos amigos que estão sempre aí também. É sempre um prazer recebê-los. Presidente, quero iniciar deixando também aqui os nossos sentimentos à família da Vandeca, né, pela trágica perca do Antero, e da maneira como aconteceu. A cidade fica comovida de uma maneira mais forte, vamos dizer assim, né? E também quero deixar um abraço à família Gulini Franzoi, pelo falecimento da dona Adelina, na semana passada, aos 92 anos, mas com uma disposição de quem conheceu muito grande, de viver, uma vontade de viver. Enfim, o estado de saúde se agravou um pouco e ela veio a falecer na quarta-feira da semana passada. Então, também um abraço à família Franzoi. Falar um pouquinho, presidente, da indicação que o senhor fez hoje sobre uma faixa de pedestre lá em frente à Rua Militão Costa. Ontem eu também recebi uma mensagem da família, inclusive da criança, da adolescente que foi atropelada lá. Parece que desceu do ônibus, foi atravessar a rua, não viu, e um carro acabou atingindo. Não se machucou muito, mas poderia ter sido algo pior, né? Então, até concordo que precisa, porque na Rua Militão Costa deve ter umas 50 famílias, muitas crianças, né, que usam o transporte escolar. Então, é uma maneira de, pelo menos, dizer: aqui, motorista, presta atenção, porque alguém pode atravessar, né? Independente da faixa, a gente tem que parar e esperar o carro parar para a gente poder atravessar. Eu já falei aqui do nosso trânsito em outras sessões e cada dia eu fico mais assustado com o que a gente vê no trânsito. Às vezes, enfim, vamos tomar erva cidreira para poder dirigir com coragem, né? Outra situação que, na verdade, já está tendo retorno, a visita da Miquela, aqui no mês passado, em maio, na verdade, já está tendo retorno, né? A gente soube essa semana que já tem um grupo lá da região de Trento agendado para visitar Nova Trento, provavelmente no ano que vem, entre março e junho. Não são muitas pessoas, um grupo pequeno ainda, mas é um recomeço do tal pacto que a gente já falou aqui e que tem como objetivo, agora principal na Itália, a questão do turismo. Então, isso que a gente vai fazer com o grupo de dança do Círculo também visa isso, né? Divulgar Nova Trento, não só na questão turística, mas principalmente na parte empresarial. Eu conversei com o prefeito ontem de manhã e disse a ele que eu estou levando um ofício a algumas empresas, colocando... E por que eu fui falar com ele? Porque hoje ele é o representante maior do município. Então, a Câmara, como todos, se não sabem, tem que saber, a Câmara ela não tem muito poder de execução, né? A nossa questão aqui é lei, legislar. E quem executa é o município. Então, qual é a ideia? Que eu pedi o apoio do prefeito, e ele também concordou, de que o município possa oferecer para empresas
da região de Trento, uma mesa e uma cadeira para que tenham aqui na nossa cidade uma representação. Isso a gente vai buscar também o apoio na província, para que a província também apoie as empresas que estão lá na região de Trento, para que abram aqui pelo menos um escritório e assim movimente também essa parte empresarial. A visita que a gente fez em 2017, onde o ex-prefeito Jean assinou o pacto de amizade, muitas empresas tinham interesse nesse atravessar o oceano para estar aqui, né? Inclusive uma delas, a Verinox, ela está instalada em Rio dos Cedros já há alguns anos, já com uma estrutura bem formada, né? Então, foi fruto desse contato entre os municípios. Então, está começando devagar, sim, é um grupo pequeno, é no turismo, mas a nossa cidade precisa de turista e, principalmente, os que vêm lá da região de onde vieram a nossa gente, né? Então, essa é um objetivo também dessa viagem. Falando da viagem, amanhã parece que o grupo vai poder comprar as passagens, porque entre a aprovação do projeto e até a data de hoje, teve algumas pedras no caminho, né? Não pela prefeitura, não pela Câmara, mas pelos órgãos que fiscalizam as nossas leis e os nossos trabalhos, né? Então, tive no Tribunal de Contas 2 vezes, já entendi o que aconteceu, e agora está meio que tudo resolvido. Então, parece que amanhã a coisa vai se destrinchar, né? Fazer um convite, aproveitando que a futura presidente do CONSEG está aqui. Eu não sei, não lembro se é aberto à comunidade, mas eu vou estender aqui aos vereadores, pelo menos. Então, a comunidade também, da posse do CONSEG, a diretoria 2023-2025, que toma posse amanhã na Casa da Cidadania, a partir das 19 horas. Eu acho que eu já vou conseguir um representante para mim, viu? Então, o CONSEG é um órgão muito importante na cidade, como o nome diz, né? É o Conselho de Segurança, e quem puder acompanhar, independente de ser diretoria ou não, é bom até para conhecer e daqui a pouco fazer parte das futuras diretorias, né? Eu já tentei uma vez, mas não consegui, porque às vezes se quer fazer parte de muita coisa e não dá conta, né? Então, sucesso aí desde já a nova diretoria. Um outro convite para segunda-feira, dia 26, no Salão Paroquial, a partir das 14 horas, a paróquia vai fazer uma tarde com os idosos, já dentro da programação da festa de São Virgílio. Então, das 14 às 17h30, missa, café, bingo e dança. Então, para quem está ouvindo que tem idoso, ou para quem está aqui, que tem algum idoso que queira dar uma saidinha, né? É muito saudável, né? Eu já falei aqui em outras vezes, o lugar do idoso é onde ele quer estar, né? E quando tem alguma atividade na cidade, eu acho que é muito importante a gente apoiar, incentivar e acompanhar, principalmente. Para finalizar, eu falei com o seu Marinho Tomasi ontem, rapidamente, e foi rapidamente mesmo, porque ele estava saindo, porque ele ia no IMA, em função do cemitério. Eu não consegui falar com ele depois, mas, segundo ele, estão apurando com o pessoal lá embaixo para que libere a ala nova do cemitério, né? Então, de vez em quando eu encontro ele, ele diz que está indo, que está, né? E tem que ir, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais lugar mesmo. E para finalizar, senhor presidente, eu acho que a gente deve fazer propaganda, vereador Luiz Fernando,
Porque de vez em quando a gente ouve a ponte Ercílio Luz, roubaram a fiação. A estrada que vai para o aeroporto, roubaram a fiação. Nós devíamos divulgar Nova Trento com os postes cheios de fio pendurado, para ver se esse pessoal que rouba fio vem aqui pegar os nossos que estão aqui à disposição. Não precisava nem a empresa vir tirar. Alguém vem e faz o serviço de graça, né? E ainda tem lucro no final. Valeu, uma boa noite, uma boa semana a todos. Neste momento, passa a presidência ao vice-presidente Emerson Machado para fazer uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham, e uma boa noite especial à mesa. Em primeiro momento, minhas condolências à família do seu Antero, Ricardo, seu filho, trabalhou comigo, eu acredito, em torno de 7 ou 8 anos. Dona Vandeca, projeto do vôlei, já é minha parceira, ou eu sou parceiro dela, eu acho, há 12 anos. Isadora também treinou muito tempo lá na Orça Academia, quando iniciou, junto com a Rosa Maria, né, o desporto do vôlei com a Vandeca, né? Enfim, meus sinceros pêsames à família deles. O Antero, amigo de todos, não só meu, era um grande amigo da comunidade. Foi uma grande perca e eu acho que Nova Trento todo está de luto, né? Mas é a vida. Com relação à minha primeira fala, senhor presidente, duas indicações simples, né? De extrema importância, que é uma faixa de pedestre ou uma faixa com canteiro central, que é o que é regulamentado pelo CONTRAN, resolução número 965, que fica lá no início da rua Santa Paulina, teve um acidente. E a outra aí é simples, mas não é de tanta importância, que é o conserto de uma calçada aqui na rua Felipe Schmidt. Referente ao questionamento que eu tive pelo vereador com relação ao rodízio das falas, né? Hoje, para quem nos acompanha pela internet, a gente tem essa ferramenta fantástica, né? Então, eu entrei em contato com o jurídico da Câmara, com a nossa assessora, e no estatuto não consta nada, tá? Porém, desde quando a gente iniciou o nosso mandato, sempre fica no rodízio o presidente para a última fala, tanto da primeira volta quanto da segunda. É a informação que eu tenho, né, do jurídico e da assessora da Câmara. Porém, como não está no estatuto e cabe, né, ao presidente ter essa tomada de decisão, eu, como presidente, eu entendo que eu conduzo melhor a sessão dessa forma, então eu sempre vou finalizar a primeira sessão, a primeira fala e a última fala, eu que vou finalizar, certo? Continuando, eu queria dar uma prévia com relação a algumas pastas, né? Com relação ao do turismo, em julho agora vai ser implantado na chegada à nossa cidade pelo distrito do Claraíba, vai ser implantado então as duas estátuas, a da Nossa Senhora do Bom Socorro e da Santa Paulina. Então a gente tem que parabenizar aí a Secretaria de Turismo com relação a esse feito, né, de realmente embelezar e caracterizar de uma forma significativa a nossa cidade como uma cidade de turismo. Aproveitando o turismo também, visitando o ginásio de esporte, onde fica o último galpão e o galpão intermediário, que é o das Canchas, o turismo fez a vila gastronômica, o qual a gente não tinha antes, né? Eles fizeram fixa essas casas para a gente aproveitar ali nas ações que tem, principalmente na Encanto Trentino. E também estava anotado aqui, professor Edo, eu ia falar com relação à caminhada do louvor, né? Também teve um grande peso aí da ação da Secretaria de Turismo, então eu queria parabenizar essa pasta por essas ações. Com relação à educação, estive visitando e quero ressaltar novamente a reforma da creche do Claraíba. Ficou um espetáculo, todas as salas com uma estrutura fantástica, TV, ar-condicionado, área de lazer para as crianças, monitoramento por câmeras, ficou muito bom a escola do Claraíba. Visitei também a quadra do Claraíba, eu ia jogar lá com o Hermes Mazola quando tinha só o piso, tá? Teve o fechamento e foi dado mais
como é que eu posso falar? Mas alguns reparos importantes na quadra, ficou fantástico. E também queria falar da Escola do Salto. Ficou muito bom a reforma. Todas as nossas escolas têm câmeras dentro das salas, fora das salas, na parte externa, data show, ar-condicionado. Então, a educação ali vem fazendo um bom trabalho também, no meu ver. Com relação à saúde, novamente aqui, ó, eu venho batendo muito nessa tecla, até porque uma pessoa que está há muito tempo como agente de endemia, que é o Diogo Marque, ele tem a minha faixa etária, a gente estudou junto e brincávamos, né? Então, a dengue, isso é nível nacional, né? Ela vem numa ascensão muito grande, obviamente por causa que veio o Covid e a gente esqueceu da dengue. No nosso município, o ano passado todo a gente teve 45 focos, 8 casos. Este ano, em 5 meses, 76 casos, 76 focos e 20 casos. Então, o próprio Diogo pediu, né, para a gente cuidar, zelar pelo vizinho, pelo próximo, que, querendo ou não, a dengue é um problema muito, muito sério. Então, a gente pode perder daqui a pouco um ente querido com relação a essa situação. Queria também me pronunciar aqui, algo que eu acompanhei bastante, está ali a nossa companheira de mandato, a Neide Mota, com relação às cirurgias que vem acontecendo. Eu frequento o hospital desde o início do nosso mandato e a Neide é a pioneira em tomar café comigo. Então, hoje eu me sinto muito feliz como vereador do nosso município em trazer esse calendário aqui de cirurgias que nós vamos ter. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu contratar um cirurgião ginecológico, o qual hoje ele teve 40 consultas, dia 20/6. Fico muito feliz. Eu sei da dona Elizabeth do seu São Valentim, eu sei da dona Cilda, lá do Mato Grosso, pessoas que precisam dessa cirurgia e não é fácil. A gente conseguiu contratar o cirurgião. Muito feliz. Vamos ter, dia 30/6, 25 cirurgias de catarata, mais 25 no caso, que já vem acontecendo bastante. Em julho, o calendário, cirurgias de joelho, dia 3/7, com o Dr. Christian, um excelente médico, inclusive fez a minha cirurgia de joelho, 10 cirurgias. Dia 11/7, Dr. Carlos Felipe, 7 cirurgias ortopédicas. Cirurgia geral, vem acontecendo muitas cirurgias, né? Que é de hérnia inguinal, vasectomia, amidalite, entre outras. Vamos ter com o Dr. Matias, dia 17 e dia 19/7, 10 e 10 cirurgias. Otorrino, no dia 27 e 31, a gente também vai ter 7 pacientes de otorrino e mais, dia 31, Dr. Christian, mais 10 cirurgias ortopédicas. Então, eu me sinto muito feliz em pronunciar isso aqui nesta casa, porque eu acompanho desde o começo do nosso mandato de todos aqui. Pegamos a pandemia, o hospital num caos, se não me engano eram 16 leitos de UTI. Então, hoje a gente está fazendo cirurgias em nosso município, para os nossos munícipes. Então, tem que parabenizar também a secretaria com relação a esses números aqui. Com relação à parte de obras, eu tive esse final de semana no nosso interior. Posso falar que eu andei centenas de quilômetros e eu já ando no nosso interior, são décadas, são várias décadas, e eu nunca vi o nosso interior com uma estrada como se encontra hoje. Impecável, centenas de quilômetros, impecável as nossas estradas do interior. Novamente, sou obrigado e faço questão de parabenizar a Secretaria de Obras com relação a isso. E aproveitando, o pessoal da comunidade do Lajeado, vai ser feito o alargamento do Morro do Lajeado até o seu popular Anacleto e a limpeza da estrada também. Como estava acontecendo hoje, até é muito a pedido e esforço também do vereador Emerson Machado, na comunidade do Frederico, patrulhamento, alargamento da via, e até hoje tem a pedra lá, conhecida na curva do Cláudio Minatti, hoje ela teve o rompimento dela, então as nossas estradas aí, elas vêm tendo um sucesso muito grande na gestão ali do atual prefeito e do secretário de obras, Ricardo Bittencourt. No primeiro momento seria isso, presidente, muito obrigado.
Hoje, na ordem do dia, temos as seguintes proposições. Primeira proposição, projeto de lei número 020/2023, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual de 2023. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente, como é de praxe esta casa receber projetos dessa finalidade, eu, analisando o projeto, deu para entender que estamos anulando um valor de R$130 mil que seria aplicado, que eram destinados para uma outra ação dentro da Secretaria de Esportes, e estão suplementando, eu costumo dizer, uma outra janela, porque esse recurso é destinado ao pagamento do Bolsa Atleta. Então, nós estamos apenas autorizando mexer no dinheiro que já estava na mesma caixa. Portanto, favorável ao projeto. Mais alguém? Em votação, o projeto de lei. Quem for favorável ao projeto de lei, permaneça como está. Quem for contra, manifeste levantando-se o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Na segunda proposição, projeto de lei número 021, de 13 de junho de 2023, altera a lei municipal número 2862/2022, que estabelece no âmbito do município de Nova Trento o programa Previne Brasil e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente, na verdade, o projeto trata do aumento de recursos a ser distribuído entre os profissionais que compõem as equipes dos postos de saúde. Não exatamente dos postos, mas da saúde da família, penso que é assim que chamam, né? É do governo federal. Ou seja, existe uma lei do governo federal que ele gratifica por produção ou por empenho e assim por diante. É um reconhecimento aos profissionais que se destacam. E o governo federal aumentou o valor desse recurso, portanto, é preciso atualizar a lei para que a prefeitura possa distribuir esses recursos entre aqueles que são merecedores, por isso a mudança da lei que já existia. Portanto, favorável ao projeto. Mais alguém? Aproveitando a oportunidade, como você falou, em cima de números, né? Esse repasse que vem da União a nível federal, por isso a importância da internet funcionando em todo o estabelecimento e principalmente no nosso interior. Então, os números de atendimento do dentista, ou do próprio das técnicas de enfermagem, ou dos agentes de endemia, ou dos agentes de saúde, isso aí reflete nessa bonificação que vem da União. Então é muito importante a gente ter o sistema todo funcionando, né, seu Edo? E esse repasse aumentou de 21 mil e alguma coisa para 30 mil reais. E é um projeto de lei justo, né? E é para quem cuida da nossa saúde. Então, quem for a favor do projeto, permaneça como está. Quem for contra, manifeste levantando-se o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Terceira proposição, projeto de lei complementar de origem legislativa número 003, de 20 de junho de 2023, altera o artigo 10 da Lei Municipal número 2704/2019 e estabelece outras providências. Em discussão, o projeto de lei. Presidente, só reforçando o que eu já coloquei na tribuna, esse projeto é referente então aos fios, é só essa alteração no artigo 10 da lei, retirando a questão do Código de Defesa do Consumidor e a partir de agora sendo através do Código de Posturas para que os fiscais do nosso município possam recomendar as sanções quando as empresas não cumprirem o que for estabelecido pelo nosso município. Em discussão, o projeto? Favorável ao projeto, senhor presidente, porque foi muito bem elaborado pelo ex-vereador Carlos Orsi nesta casa, em 2019, esse projeto. A intenção foi excepcional, mas, infelizmente, percebe-se hoje que o mecanismo para cobrar juridicamente dessas empresas, embora não significa que pela mudança vai ser fácil cobrá-los, porque a prefeitura sequer encontra o responsável para notificá-los do problema, mas parece-me então que com essa mudança temos um amparo jurídico maior
E, de repente, a prefeitura, ao não localizar um responsável, pode tomar alguma ação junto à justiça e, quem sabe, futuramente essas empresas responderão por esse descaso que tem com o próprio patrimônio que elas abandonaram e pelo caos que acabam criando no município por conta dessa fiação, que eu também não sei nem como é que arrebenta tanto, né? Mas o fato é que são centenas e centenas de metros de fio, muitas vezes aí caído no chão, e lamentavelmente eles têm a responsabilidade de vir fazer a coleta ou o conserto. Então, de certa forma, estamos melhorando a ferramenta para que o executivo possa tentar cobrar dessas empresas. Portanto, favorável ao projeto. Em discussão o projeto. Em votação o projeto de lei. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contra manifeste levantando-se o braço. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Quarta proposição. Projeto de lei legislativo número 009/2023. Dispõe sobre a concessão de diárias internacional ao vereador que menciona. Em discussão o projeto de lei. Isso aqui seria referente ao que o Juscelino explanou. Se quiser explanar novamente, Juscelino, faz favor. Bem, presidente, na verdade, no início das conversas eu não ia pedir diária para viagem, mas do que chegou para a gente aí, das despesas que a gente vai ter, então pelo menos para hospedagem, né? Eu pedi 4 diárias interestadual, que é aquelas que a gente usa em Brasília, que daria R$ 2.600. E aí no projeto se fez esse valor diluído em 10 diárias de 260, que vão se transformar em 400 e poucos euros. Como eu falei no início das conversas aí, poderia pedir 10 diárias de 650, né? Mas o objetivo não é fazer caixa, é participar e representar bem Nova Trento. Então, até a gente não tinha conversado antes, mas eu peço, se os vereadores estiverem de acordo, que seja votado hoje, para a secretaria se organizar aí com isso, né? Senhor presidente, naturalmente a favor do projeto que concede essas diárias ao vereador Juscelino, haja visto que ele vai representar o poder público de Nova Trento na Itália. Até acho que esse valor é muito baixo. Soubemos que, apesar da Europa ser o primeiro mundo, não significa que as coisas são de graça lá, pois costumamos às vezes desprezar o nosso país e elogiar lá fora, mas quem de lá vem para cá diz que lá a vida é cara, também nada é simples. Mas se o vereador entende que isto é suficiente para que ele possa ir até lá e se hospedar esses dias, tranquilamente. Se fosse um valor maior, eu seria a favor do mesmo jeito, pois afinal de contas ele vai representar Nova Trento, representar o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, nesta missão que lhe foi concedida. Em discussão o projeto. Eu também sou favorável ao projeto e até o Juscelino me procurou, falei para ele: Juscelino, eu como vereador, de minha parte, a gente sabe como é que é o nosso dia a dia, é muito trabalhado, verifique aí o que você precisa, que de minha parte eu vou votar a favor. A gente sabe que não vai ninguém do executivo, que teria um custeio do nosso município, e o custeio da Câmara também é do município através do repasse da Prefeitura. O Juscelino, no nosso mandato, é o vereador mais atuante do ciclo trentino, então ele tem total meu apoio, como tem total apoio de vocês, e a gente te deseja, Juscelino, uma excelente viagem. Em votação, o projeto de lei... Presidente, só para esclarecer uma fala, quantos mil você conseguiu mesmo de recurso do governo estadual, né, Juscelino, para essa viagem também? Fala alto que isso é importante. 60, mais ou menos. 160? Só para o povo entender que essa comitiva que está indo para lá, isso não está saindo do recurso próprio, né? É uma emenda que o vereador conseguiu, é conquista dele, então nada mais do que justo a gente aprovar esse projeto. Desejo uma ótima viagem que represente bem o nosso município lá, Juscelino. E sou favorável ao projeto.
Em votação o projeto de lei. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contra, manifeste levantando seu braço. Projeto aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para as suas considerações finais. Vereador Silvio, por 10 minutos. Presidente, para não perder o fio da meada, né? Primeiro quero cumprimentar o Aloysio Voltolini, está aí marcando presença, o ex-vereador, já fez parte da administração também. Seja sempre bem-vindo. E os demais aí que estão nos assistindo. Para não perder o fio da meada ali sobre aquela colocação que eu fiz, do presidente inicial finalizar, isso não está no estatuto e nem é do regimento, mas era um acordo de gente grande, né? E sempre foi cumprido. Então eu só fiz essa colocação e pensei que daqui para frente ia continuar, mas é óbvio, o presidente está no poder, faz da forma que quiser o que diz o regimento interno dessa casa. Só queria fazer essa correção ali. Pelo menos eu e os outros vereadores demais aí que assumimos como presidente, honramos com esse compromisso. Mas se o senhor não percebeu, estava 2 anos e meio aqui, acompanhou todas as sessões e de repente, por falta de atenção, não percebeu isso. Mas para mim está tudo certo. Voltando ali naquelas colocação de obras que foram feitas, eu disse que ia falar e vou continuar. Agora vamos pular para o Claraíba, pavimentação no Claraíba. Tirol, promessa há mais de 20 anos. Nós fizemos a Rua do Tirol. Nós fizemos a Rua do Indaiá. Vocês não lembram? Fizemos a Rua dos Peixes. Lombardia, o que não foi concluído, finalizado o nosso mandato, mas foi deixado dinheiro na conta, obra licitada, orçada e licitada. Deixaram passar do prazo, tiveram que pagar um pouco mais, mas falta de incompetência da nova administração. E como o Gabriel mesmo lembrou, pavimentação do Aguti, quem dizia um dia que ia sair uma pavimentação no interior de Nova Trento, um Aguti, aquilo lá não caiu do céu, foi empenho, foi trabalho de toda a administração, e hoje eu me sinto honroso de estar aqui representando a administração passada, com muito orgulho, essa é a verdade. Na semana que vem, presidente, e com certeza eu estarei falando de outras pastas, né? Porque se eu for falar toda a obra que foi feita, eu vou ficar aqui umas 40 horas falando. Pode ter certeza. Semana que vem eu escolhi a pasta da saúde, porque é muita coisa. Não é pouca coisa. E quando eu digo aqui que vocês ainda não fizeram 10%, não estão fazendo 10% do que nós fazia, eu vou provar para vocês. Como não? Vocês apenas estão dando continuidade de menos de 10% que a gente elaborou. Tanto é que eu desafio aqui o que foi inovado na saúde do município de Nova Trento. Eu faço um desafio aqui também. Aí quando vem, mas peguemos na época de pandemia, uma loucura. Pegaram nada, pegaram a coisa tudo em andamento. O hospital com condições de receber 15 leitos de UTI, 16 na verdade, e deixaram tudo embora, não tiveram a capacidade e a competência de manter no mínimo 10 UTI, que era o que estava no nosso planejamento. Olha o que o município perdeu de Nova Trento. Gente incompetente, que só sabe gastar o dinheiro público, porque fazer festa com o dinheiro dos outros é muito fácil. Subir na tribuna e falar bonito é fácil. Bater foto do que é bonito é fácil. Vão lá bater foto das coisas feias. Vão lá e botam aí mensagem de que recebe das pessoas criticando que não estão sendo atendidas, exame de mais de 2 anos atrasado, cirurgia. Essa é a realidade. Tem que ser transparente. Eu tenho a saúde para falar, que já que me desafiaram, e estou representando aqui o pessoal de toda a parte da saúde da administração passada, temos a educação, temos o esporte, temos o turismo, a agricultura, SAMAI e lazer. Eu vou desafiar todas essas pastas. Eu não quero muito, quero 10% só. Eu quero desafiar agora aqui todos os vereadores e qualquer um, o que foi entregue até agora no município de Nova Trento. Nós estamos fazendo 2 obras gigantes, asfalto no Tritravés, show de bola, aprovamos por unanimidade, coisa que o vereador Tiago não aprovou. Aqueles 6.200.000 para nós fazer pavimentação e comprar máquinas. Votou contra, dizia que era porque o ano que vem era período eleitoral. Votou contra. Vocês lembram disso? Mas ele esquece de dizer, vamos fazer uma obra
no asfalto do 30 réis, obra, com certeza, uma obra muito esperada, mas é com recurso que o município vai pagar, é um empréstimo que conseguiram fazer porque a administração passada deixou a casa em dia, com poder de endividamento, que até 2018 pagou conta daquela velhacada da administração passada. É isso que tem que falar também. A creche que estão fazendo, maravilha, bom, uma obra superfaturada que envergonha o pessoal da construção civil. Já foi feito 1 ou 2 aditivos, um eu tenho certeza. Se vocês fazerem as contas, vai passar de R$4.000 o metro quadrado dessa obra. Se vocês ir na praia, pegar o maior prédio que tem na praia, não chega a R$3.500. Eu estou falando o maior prédio. Eu faço esse desafio. Uma obra que nem laje não tem, vai chegar a R$4.000. Está bonito, né? Está tudo certo. Além de tudo isso que eu falei, presidente, quero falar que nós fizemos toda a iluminação de LED na cidade, no centro da cidade e os bairros maiores do município, trocado o braço e botado as lâmpadas de LED. Talvez vocês não estavam aqui na cidade, para quem não lembra e desafia, é porque não morava aqui. E se morava, não prestava atenção. Foi para vereador só para dizer que tem um título de vereador. Porque querer fazer comparação é ter coragem. É ter coragem. Agora, como eu falei, eu também desafio qualquer vereador para chegar aqui e dizer o que foi entregue até agora. Está para ser entregue. Está para ser entregue. Não falei em pontes que nós fizemos, bairro 30 Réis, loteamento Botamede, que antes disseram aqui, não me esqueço, lá não é loteamento, lá é bairro, é isso e aquilo, então não considera loteamento, porque o loteamento tem que fazer, o dono do loteamento tem que fazer pavimentação, tubulação, fazer toda a infraestrutura, né? Mas eles vão parar de dizer, nós fizemos a pavimentação no loteamento Botamede. Estou certo ou estou errado? Mas bom que foi feito, aquela população lá merece, né? E foi prometido, né? E além do mais, essas obras em Nova Trento são obras superfaturadas. Essa é a realidade. É o único município que faz uma licitação que o preço dá cheio com probabilidade de aditivo. Estou certo ou estou errado? Me corrija se eu estiver errado. Uma coisa que a administração passada não fez, e falo isso com maior orgulho, e doa para quem doer, foi fazer mau uso do dinheiro público. Foi cancelar um concurso público por falsificar a assinatura, por fraudar. Foi ser processado e cassado, condenado, processado e cassado, por faltar com respeito com membros do Legislativo. Ou vocês não moravam aqui nessa época? Quando se fala em pandemia, pandemia, loucura, esqueceram da dengue, só essa administração esqueceu, porque a nossa época ninguém esqueceu não, nós cuidava da Covid e se prevenia com a dengue. Me lembro e acompanhei o cara da dengue, o cara que acompanhava. Então ninguém esqueceu, só se vocês esqueceram. Então tem que ver o que é que fala, cuidar. Então, presidente, o que eu quero dizer hoje, encerrar minha fala, porque se eu puxar outro assunto não vai dar tempo para acabar, é que nós não somos os melhores. É vocês que são muito ruins. Essa é a realidade. É porque para vocês ser ruim tão longe ainda. Então eu desafio toda hora que quiser. Aqui eu já disse, não cutuca, que eu tenho munição para gastar por 10 anos aqui. Por hoje seria isso. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereador Gabriel, por 10 minutos. Nesse segundo momento, presidente, quero aqui também reforçar, o pedido e a conscientização da população neotrentina com relação à questão da dengue. Eu acho que nós temos que cuidar, temos que, a população não cuidar só da sua propriedade, mas também da do próximo. Se vê alguma coisa, nós temos os órgãos competentes ali, faça uma denúncia, alguma coisa do tipo. Mas eu vejo que o mais importante é aquilo que eu sempre digo aqui, não só tratando-se aqui da dengue, mas nas demais áreas, é a conscientização da nossa população. Poderia-se fazer um projeto
para a Secretaria da Saúde intensificar a conscientização relacionada à dengue, relacionada aos outros assuntos aqui de maior valor, de maior importância para nós aqui. Às vezes vão lá, só fazem uma publicaçãozinha simples, faça ali um sábado de manhã um pedágio, alguma coisa relacionada para que a população de fato leve a fundo e preste atenção, né, no que é a dengue no nosso município. Então fica aqui o meu adendo aí à questão relacionada à dengue. Outro assunto que veio há alguns dias atrás ali à tona, relacionado à segurança, né, das escolas e tal, né, aonde a prefeitura do dia para a noite foi lá, botou algumas pessoas ali para trabalhar de segurança no nosso município, e também algumas obras, eles falam, né, de levantar um muro. Passam nas creches e escola e vejam o tipo de cercado que está sendo feito. Pode ser que, mas veja se pelo menos inibe a ação de algum vândalo, de algum bandido, de alguma coisa do tipo. Não vejo que aquilo traz segurança alguma para os professores, para as nossas crianças. Simplesmente estão fazendo algo para dizer que fizeram. Isso resume-se em quê? Gastar o dinheiro público, rasgar o dinheiro do cidadão que paga os seus impostos aí em dia, suado. E para ser breve e não me estender muito, eu acho que uma gestão que trabalha, que faz pensando no cidadão, ela faz o que as últimas gestões fez. Eu até quero pedir aqui para os atuais vereadores e para a atual gestão, qual é a quantidade de crianças que nasceram aqui no nosso município. Eu vou citar um dado aqui, isso lá em 2008 a 2012, 2009 a 2012, na época do ex-prefeito Orivan. Isso lá atrás. Mais de 300 crianças nasceram aqui no nosso município. E quantas que nasceram na atual gestão? Tendo que ir para municípios vizinhos aí. Vergonhoso para a nossa cidade, vergonhoso para o cidadão neutrentino. Quantos atendimentos mensais são feitos hoje no nosso hospital? Isso em 2009 a 2012, na média de 1.200. Vereador, Oi. posso dar Por favor, contribua. Só para deixar bem claro, eu tenho os dados aqui para todo mundo ficar bem antenado. 985 crianças nasceram no município de Nova Altrento na nossa administração, incluindo o prefeito Orivan. Obrigado, vereador. Eu que agradeço pela contribuição. Estou falando aqui da época da gestão do ex-prefeito Orivan. Mais de 13 milhões investidos na área da saúde. Isso sim é fazer pelo cidadão neutrentino. Como também foi feito pelo ex-prefeito Jean. Como bem dito aqui pelo vereador Silvio, nós tínhamos leito de TI. Isso o que é? Esforço dos gestores que estão ali correndo atrás em busca está disponível pelo Estado, mas se tu não for lá pedir, ele não vem para cá. Ou ela cai aqui de paraquedas as UTI. Não. E eu quero até, me chamou a atenção, eu mexendo no meu celular ali, uma obra faraônica, eu digo, do atual prefeito Tiago. Eu recebi do morador do São Valentim aqui, que ele foi capaz de fechar o posto de atendimento lá do São Valentim. E se falar que é por internet, hoje se você for lá, aonde era o posto que era atendido, qualquer um cidadão acessa seu celular pela internet que tem disponível lá. Então nós temos uma ferramenta boa de trabalho. E qual é o motivo de ter fechado o atendimento do posto do São Valentim? Fica aqui a minha pergunta. E a atual gestão, como já dito por mim e por outros vereadores aqui, hoje administra pensando na eleição do ano que vem, que estão ali entopetando uma prefeitura de gente, como bem disse aqui, mais de 644 funcionários, fora os terceirizados, que é uma vergonha para nós, cidadão, que trabalhamos, que pagamos nossos impostos, estamos pagando esse pessoal lá dentro.
Então, quando você deixa de administrar para pessoas, acontece essa catástrofe que é a atual gestão. Então, nesse segundo momento seria isso, presidente. Uma ótima semana e uma boa noite a todos. Vereador Luiz Fernando, por 10 minutos. Bom, continuando os trabalhos, primeiramente eu queria aqui agradecer aos vereadores pela aprovação. Como disse o vereador Edo, uma lei muito bem feita, só que ela precisava dessa melhoria, dessa alteração, para ajudar os fiscais. Como disse o vereador aqui, não é fácil identificar, tem fios que tu não consegue identificar, mas pelo menos aonde for identificado, para que os fiscais possam tomar as providências quando as empresas assim não as tomar. Então, quero aqui agradecer novamente aos vereadores por ter deixado esse projeto ter ido à leitura e à votação na noite de hoje. Continuando aqui, queria comentar sobre duas situações referentes à Celesc. Até hoje eu estive em entrevista na Rádio La Prima, conversando com o Tomás, que se faz aqui presente, mas é necessário reforçar a comunidade. Primeiro, nós tivemos um problema na noite de quinta para sexta-feira devido às chuvas fortes. Inclusive até o próprio vereador Silvio entrou em contato comigo durante o dia para informar que na localidade do Ribeirão Bilu a população ficou sem energia, parece que desde as 6 horas da manhã até para o final da tarde, e que a Celesc teria passado durante a manhã para ver o que tinha ocorrido e que não teria voltado, mas depois, entrando em contato com o Rafael Cosconeto, que cuida da Grande Florianópolis ali, que faz essas manutenções, ele me informou que de fato sim, a Celesc esteve no período da manhã no Ribeirão Bilu, só que quando se deparou com o problema, ela foi atrás dos materiais para voltar, porque o que aconteceu ali? Pelo que ele me passou, eu não estava presente, ele me disse que ali existiam 2 postes de madeira, que devido às fortes chuvas eles já estavam podres, e eles cederam, e esses fios ficaram expostos na estrada. Então, por motivo de segurança, a Celesc desligou esses postes para que não acontecesse nenhum incidente. Quando o caminhão aqui chegou, eles constataram o fato e a Celesc, portanto, já foi atrás do material, de novos postes para instalar na localidade. Também é importante destacar aqui que não só o município de Nova Trento, como o município de São João Batista, como o município de Canelinha e de Tijucas, também tiveram ocorrências, o que acabou atrasando a manutenção e o restabelecimento da energia. Uma outra situação que eu quero colocar aqui, que a gente vem sendo muito cobrado também, é sobre a rede de energia do Ribeirão Frederico. O que acontece? Vem abrindo demandas desde o mês de novembro do ano passado da comunidade, reclamando da precariedade da energia daquele bairro. Sendo assim, a gente começou as conversas, passamos tudo ao Jackson e ao Pierre, que trabalha com ele. Eles vieram ao município de Nova Trento, não semana passada, na outra, para fazer um levantamento da área e, de fato, constataram o que a população vem reclamando. De fato, é uma rede muito precária, que tem locais onde os postes também já estão quase que caindo na via, e precisa ser feito o mesmo trabalho que foi feito na comunidade da Vasca. Na última quarta-feira eu estive numa reunião com o Leandro, que é o diretor regional da Grande Florianópolis. A gente passou toda a situação para ele, inclusive o Jackson estava junto, e o que ficou decidido? Neste primeiro momento, a Celesc vai fazer um projeto daquela rede de energia. O que é isso? Ela vai ver o material que precisa ser, quanto de rede que precisa ser arrumado, essa situação inteira. Então, o que acontece? Hoje a gente tem o projeto. O que a gente tem de concreto? Hoje, nada. A gente vai esperar agora, eles pediram 50 dias para entregar esse projeto e o diagnóstico da rede de energia elétrica do Ribeirão Frederico. Depois a gente vai começar aquela luta, como foi na Vasca, para ver o que a Celesc pode fazer. Como é uma obra volumosa, tem um valor alto, aqui eu não consigo dizer agora valores, tem que esperar esse projeto ficar pronto. A Celesc pensa fazer ele em etapas. O que é isso? Essas etapas seriam, no caso, os locais onde estão mais precária a rede de energia hoje.
Então, a gente vai esperar esse projeto ficar pronto, depois vamos sentar com o Leandro novamente para ver o que ele consegue fazer nesse momento, porque a Celesc não tem só o município de Nova Trento para atender, tem outras cidades aqui no nosso vale. A gente vai ver o orçamento que eles têm para esse ano e vamos batalhar em cima deles para ver se eles conseguem, pelo menos, entrar e fazer uma primeira melhoria no Ribeirão Frederico ainda esse ano. Por hoje seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Vereador Joel, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de mídias sociais. Estendo aqui minhas condolências a toda a família do amigo Antero. É uma perda gigante aqui para a nossa comunidade, uma perda gigante para o esporte. A Vandeca sempre levou e buscou através do vôlei aí, desenvolveu. A gente sabe que muito do vôlei de Nova Trento, digo 100%, é mérito dela, mas sempre teve em casa uma pessoa que apoiou e sempre teve junto com ela para que chegasse o esporte onde chegou hoje. E além de tudo, o Antero, além de ser dedicado também ao esporte, ao vôlei, à família, era um grande amigo. Então aqui minhas condolências a todos os familiares e centenas, milhares de amigos que o seu Antero deixou aí, tá bom? Gostaria de fazer aqui também a respeito da fala que o presidente fez semana passada. Me senti um pouco ofendido, digamos assim, com a forma que o presidente colocou a questão de grandes obras, pequenas obras, obras de maior valor, menor valor. O Gabriel muito feliz aí na fala. Acredito que a obra de maior valor aqui do nosso município tenha sido ter deixado o hospital no patamar que foi deixado. Referência, atendíamos várias especialidades, várias cidades sim, mas o nosso hospital sempre com preferência para os nossos moradores. Teve a questão da terceirização, a gente foi contra, e acredito que só voltou atrás de tanto que os vereadores de oposição aqui falaram e criticaram, e realmente foi visto. A gente errou na terceirização? Sim, mas em saúde não se pode errar. Não existe desculpa para errar na saúde, de forma alguma, nunca, jamais. Vá lá atrás e peça para aquele pessoal que sofreu com a terceirização se eles estão contentes, se um pedido de desculpa vai resolver. Não. Pode errar numa estrada, pode errar numa construção, agora na saúde, nunca, jamais. Com relação a outras obras, vou citar só algumas que eu, enquanto secretário, fiz no governo do Jean. A gente começou com a questão de galerias aqui no município. Como o Silvio bem disse, apenas estão continuando aquilo que a gente começou, mas bem devagar. Foram isso em 2 anos. Foram substituídas mais de 10 pontes de madeira por pontes de concreto. Realizada a detonação de rocha em todo o município. Alargamento, lá no Viglo, para quem vai lá para os Vinhos Voluís, pode passar lá ver. Interior, se não tem mais pedras, se a patrola passa sozinha, bem tranquila, é porque a gente detonou as pedras. Só que ninguém lembra, porque foram feitas lá atrás. Alargamento de diversos pontos de estrada de chão. Isso, enquanto secretário, foi vereador também, o Farinha sempre disse: eu tiro uma curva, o outro tira outra, o outro tira outra. E a gente vai chegar e vai ter só retas. Eu fiz um pouco, Pedro Tomás fez um pouco, Farinha fez, Vilim, enquanto secretário, fez, Bito fez, todo mundo fez. A gente não pode desprezar o trabalho do outro e nunca dizer que um é melhor que o outro. Só estou falando algumas coisas que foram feitas por questionamento do presidente, pediu para trazer. Projeto para solucionar todos os pontos de alagamento do município, alguns executados, alguns não executados, mas está enterrado, ninguém vê. Lá em frente ao Jair Secato, alaga, depende da quantidade de chuva, sim. Lá na rua Amado Paulina, em frente à Dega Bastiana, alaga ainda? Não. Rua Azaleia? Não. Isso foi na minha época. Aí pega a época do Orivan, em frente ao campo do Maitá ali, que os moradores cansaram de ter que comprar móveis novos. Isso tem preço? É obra de grande valor? Para mim é. Em saber que tu pode dormir, deitar, vir a chuva que for, e tu tá com a cabeça no travesseiro tranquilo, não ter que levantar de noite para tirar as coisas dentro de casa.
Realização de drenagem, isso na minha época, Rua Alferes, Mato Paulina, Francisco Vale, João Bairro Sobrinho, Azaleia, entre outros. Aquisição de maquinários, 2 caçambas, 2 retroescavadeiras, uma mini carregadeira, implemento de capinação. Pavimentação, nos 2 anos que eu fiquei, de mais de 16 ruas. E algumas que dei início, infelizmente, não consegui acabar porque estive me afastado da prefeitura. Calçamento no Aguti, enroncamento lá na Ponta Fina Sul. Se hoje o pessoal sai da Ponta Fina Sul e vem até o centro sem pegar estrada de chão, graças a nós. Mato queimado, sem falar manutenção em diversas estradas de chão. Uso de material correto e adequado. Na época do Orivan, compra de caçambas, compra da motoniveladora, dentre tantas outras coisas. Asfalto do Morro da Cruz, asfalto aqui na nossa saída da cidade, em frente ao depósito de La Antônia, asfalto do Bezenelo, tudo coisas que o nosso presidente acabou esquecendo na fala aqui. Não vou comparar uma gestão com a outra, que eu acho que não é o momento, vamos deixar. Mas infelizmente até agora, se a gente botar em porcentagem de tempo, não chega aos pés do que a gente fez. Vereador, dá um minutinho. A diferença, vereador Joel, é que nós não vamos lá com o motor serra desligado na árvore, bater uma foto e publicamos. Hoje, qualquer coisa que eles fazem na cidade do município de Nova Trento, uma poça que eles tampam, está na rádio, e está nas redes sociais e está no jornal, gastando dinheiro público. Essa é a verdade, publicidade. Obrigado, vereador. Questão de saúde. Para mim, uma das obras, vou botar como muito importante no nosso município, Academia da Saúde. Talvez a gente que não foi lá ainda não sabe o quão bom é aquilo, mas quem precisa fazer os treinamentos, as coisas, sabe, né? Sabe como é que está lá, como é que está organizado, tu não precisa ficar correndo de um lado para o outro, sabe onde é que estão os especialistas, onde é que tem os equipamentos para fazer, questão de fisioterapia, tudo. Então vim aqui dizer que não foi feito nada de grande, não sei, grande é valor, talvez sim, talvez não, mas para o morador que mora no ponto A, talvez a obra que é feita na frente da casa dele tenha mais importância que o morador que mora no ponto B. Então, na hora de falar aqui nessa tribuna, a gente tem que ter muito cuidado no que fala, porque acaba ofendendo os outros. E isso não é legal. Por enquanto seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Vereador Juscelino, por 10 minutos. Bom, presidente, eu acabei passando aqui no primeiro momento e eu não posso deixar de passar sem comentar. No último sábado, a gente teve aqui em Nova Trento a comissão que foi formada, tendo como coordenador o deputado Vicente Caro Preso, que faz parte da Frente Parlamentar Santa Catarina Itália, com o objetivo de fazer uma programação em comemoração aos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, que vai ser comemorada em 2025. E aí eu quero destacar, e eu não quero ser muito repetitivo, mas como eu faço parte do Círculo Trentino, a gente tem que também falar um pouquinho daquilo, destacar o trabalho do Círculo. E eu costumo dizer para o pessoal da diretoria hoje, e isso não é só no Círculo, eu já falei isso a respeito do meu trabalho como vereador, que a gente tem que ser menos pato e mais galinha. A gente tem que botar o ovo e fazer barulho. E a gente costuma ser igual a pata. Faz, vai para casa, fica quieto. E às vezes as pessoas não ouvem o trabalho do vereador ou não vê o que as entidades fazem, não só o Círculo, né? Eu falo como entidade em geral. Então, um dos trabalhos do Círculo é participar dessa comissão que está organizando os 150 anos. E por que eu digo que é importante? São 12 pessoas do Estado que representam
vamos dizer, alguns setores dos imigrantes. E no último sábado tiveram em Nova Trento essas 12 pessoas reunidas no círculo, deputado Vicente, a representante consular em Blumenau, que seria uma subcônsul, vamos chamar assim, depois do cônsul em Curitiba. É ela quem organiza a questão do consulado na região dela, em Blumenau. O consultor da província de Trento, Oscar Lenz, ele esteve em Nova Trento em 30 dias 2 vezes já. E para quem conhece, para quem sabe o que é isso, é muito importante. É alguém lá da província, do governo autônomo de Trento, que representa o governo aqui no Brasil. E por que a gente fez questão de ter esse encontro aqui? Para trazer as pessoas para cá, para conhecer um pouco do nosso trabalho, para valorizar Nova Trento. E aí eu quero parabenizar o pessoal do Círculo, porque os que vieram ficaram muito satisfeitos com a estrutura da entidade, com o pouco ou muito, mas com o trabalho que é feito ali. E, com certeza, daqui a pouco, se a gente for buscar algum projeto, alguma coisa a nível de Itália, como já aconteceu muito no Círculo, a gente pode ter apoio, porque eles sabem, eles estão presentes aqui no Círculo. Então, eu não poderia deixar de registrar esse trabalho também, que é voluntário, mas que representa muito Nova Trento. Obrigado, presidente. Uma boa noite. Neste momento, passo a presidência ao primeiro secretário Juscelino para fazer uso da palavra. Presidente, com relação à minha segunda fala, isso já aconteceu no primeiro ano do nosso mandato, vou tornar a me portar aqui ao vivo. Fui a vereador para legislar, para dar o meu melhor para o município. Não fui a vereador para criar intrigas ou inimizade com ninguém que está aqui. Tanto que a política vai passar e a gente vai continuar se encontrando aqui na nossa localidade. Então, peço respeito a todos os colaboradores, como peçam que cobrem o meu respeito também. Nesta casa, já fui chamado de mentiroso, fui chamado de rapaz pequeno e de sem vergonha. Nunca eu me portei dessa forma com nenhum vereador. Então, como presidente, como vereador, representando o nosso município, eu peço que nós tenhamos, no mínimo, respeito um pelo outro. Senão, aí sim, não vale o título de vereador. Meu ver. Com relação ao desafio que eu fiz aqui, está filmado. Eu desafio vocês, vereadores da oposição, trazerem números. Está filmado. Números versus produtividade. Para saber se realmente é cabide de emprego ou não. Está filmado. Foi isso que eu falei em desafio. Pode olhar a sessão filmada semana passada. Com relação aos cargos, ao projeto que foi votado contra, vereadores da oposição criticam acentuosamente, eu falo novamente, a nossa saúde, votam contra cargos de agente de endemia, o qual é um projeto federal que vem pela União até o custeio. Porque é cabide de emprego, da onde? Se é da União. Mesma coisa, agente de saúde, quem é que pode levar um remedinho para a senhorinha que não tem o carro para vir para o centro? Esse agente de saúde. É um projeto da União, gente. É que nem o repasse que vai ter agora, que a gente acabou de votar, e alegaram que era cabide de emprego. Essa foi a minha colocação aqui. Aí volto a falar, porque é contraditório. Fecharam um posto de atendimento do São Valentim. Eu desconhecia que tinha. Votaram contra o projeto de aumento dos números de vaga de profissionais da saúde. Como é que nós vamos abrir o posto de São Valentim? Sem o dentista, sem o fisioterapeuta, sem o técnico de enfermagem? Como a gente vai abrir? Se vai ter concurso público,
não tem como fazer, se tivesse votado contra o projeto. Ainda bem que outros vereadores da situação votaram a favor. Então, totalmente contraditório a postura dos vereadores aqui, a colocação, está filmado, revejam os vídeos, realmente não bate uma situação com a outra. Com relação a obras, que eu falei aqui, e não falei em desafio no critério de obras, eu falei em obras de grande porte. Prefeito Thiago Dalsasso, em 2 anos e meio de mandato, considerando que o primeiro ano foi pandemia, uma loucura, e tem a transição de uma gestão para outra, fez ou está em processo de execução 2 obras de grandíssimo porte, o qual gestão anteriores da coligação em 12 anos não fizeram. E eu sei todas. 1,2 km do Trevo até a entrada do Morro da Cruz, 800 metros da Imigrantes, primeiro pavimento das canchas de Botia, executado pelo Jean, o qual não foi um projeto inteligente, porque vão ter que tampar as canchas de Botia, não foi um projeto bem pensado num planejamento da cidade. A segunda etapa do pavilhão, recurso do Peninha, se não me engano, do deputado Éder. A segunda parte foi executado pelo Thiago Dalsasso, e um projeto mal feito, que é um ginásio, e não dá para tu usar como um ginásio, porque as colunas estão dentro do projeto. Eu não estou querendo falar mal por politicagem, não. Já é meu amigo pra caramba, se criou comigo. Estou falando em coisas mal feitas. A gente tem que cobrar para ter resultado. E a gente está aqui para isso. Orivan, Jarbas Ossos, creche tipo C do 30 Res, está de parabéns. Aliás, um cara excelentíssimo, muito inteligente. 666 metros quadrados. Nós temos uma, se eu não me engano, mentoria aqui do professor Edo para o Espraiado, tipo 2, 777 metros quadrados, e vai sair. Aí nós temos o asfalto de 3.700 quilômetros no 30 Res, com toda a canalização pluvial, saneamento de água e alimentação dos 2 lados, toda a parte aí sim, de lombadas, placas e calçadas, e 5 quilômetros de tubulação, o qual às vezes é mais caro que os 3.700 metros de asfalto. É uma obra muito gigante. Foi isso que eu falei aqui. Não venho pôr palavras em minha boca, ainda bem que é filmado. Morro da Cruz, começou, se eu não me engano, os mais velhos podem me corrigir, não sei se foi em 94, 95, 96. Se eu não me engano, a mãe do Luiz Fernando também teve participação, a dona Sandra, e demorou 2 décadas para fazer aquilo lá, porque obviamente era uma obra muito grande, mas não foi uma obra de um gestor só de tamanha grandeza. Foi isso que eu falei aqui na presidência, Bito, na bancada. Então, está filmado, graças a Deus. E outra coisa que eu fui pesquisar, essa eu fui pesquisar, não preciso falar pelo meu conhecimento. Porque, sacramenta, como é que funciona esse negócio de obra pública? Será que são as nossas que são caras? Eu fui pesquisar, né? Que a gente tem que trazer aqui. Extensão do hospital, obra nova. Primeira e segunda licitação, governo do Jean, da oposição. Quanto é que era o CUB? Que foi falado um CUB da creche. CUB em julho de 2019, R$ 1.897 o metro. Também me viram com obra. Também fiz escola técnica em engenharia civil. Não me formei na engenharia civil, mas fiz. Tamanho da obra, 906 metros quadrados, vezes o CUB. Essa eu trouxe porque eu fiz questão, estamos sempre chamados de ladrão aqui. 1.718.000 pelo CUB. E a obra eu fui lá porque eu entro no hospital. É simples. O teto é de forro de PVC. Eu vi. 1.718.000. Quanto é que dava as 2 licitações? 3.198.000. O dobro. E aí como é que fica a situação? Está aqui. Só se me deram informações erradas, então. Está aqui a informação. Com relação a quando falam em pavimentações, em gestões da oposição com recurso próprio, uma parte era cobrado. Ou era mão de obra ou era as pedras. O professor Hélio pode me corrigir. Eu lembro que uma parte era cobrado. Prefeito atual paga integral.
E o passe também era parcial, o prefeito atual paga integral. Com relação à Rua do Tirol, tive lá numa feijoada no Jefferson Postai. Parabéns à oposição no seu governo. Obra extremamente extensa e bem executada. Obra da Lombardia, ficou para nós finalizarmos, e não era pouca coisa que faltou. O despenho de tempo, de foco da secretaria, tinha que finalizar a obra. E a obra do Indaiá, da igreja do Indaiá, aquela eu acompanhei de perto, teve que fazer, romper pedra, aumentar a galeria, aquela deu muito trabalho. Perdemos muito tempo lá, e os moradores são testemunha. Então isso foi produção, parcialmente, da situação de hoje. Inovação. Os postos de saúde do Claraíba, isso é inovação, vereador Silvio. E do 30 réis é das 7 da manhã às 7 da noite, sem fechar, com médicos e enfermeiros. Isso não tinha na época de vocês. Com relação ao Tiago, bate foto daqui, bate foto dali, se expõe. Tem que dar os parabéns para ele, porque foi o prefeito mais jovem de Santa Catarina, certo? Óbvio que ele vai errar, fala aqui novamente, errou, vai errar mais vezes, a gente é a mercê de erro, ser humano, só que ele trabalha bastante e os resultados, graças a Deus, estão aí. Eu fico feliz. E se fosse da oposição, seria mesmo o meu comportamento. Só que, da minha geração, que eu conto Orivan para cá, é o prefeito mais presente na comunidade. O prefeito mais presente na comunidade se chama Tiago Dalsasso. Minha geração de lá para trás, eu não posso falar, porque realmente eu estava em Florianópolis e Blumenau estudando e eu vinha pouco para cá. Mas dos últimos 20 anos para cá, 15 anos para cá, eu posso falar que comecei a me envolver. Já foi a política, eu comecei a me envolver, que a gente se criou junto. Então, no segundo momento seria isso, presidente. Muito obrigado a todos e fique com Deus. Dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 27 de junho de 2023, terça-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos. Fique com Deus.